Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Na verdade, esse vídeo é uma espécie de regravação. Eu tinha aqui no nosso canal um outro vídeo em relação a esse livro que eu irei mostrar novamente, mas eu preferi excluir e depois, com o tempo, gravar outra vez, certo? E a indicação é o meu livro preferido dentro da filosofia. Eu já li pelo menos 2 vezes e agora estou lendo pela 3ª vez, que é Cartas a Lucílio, de Lúcio Anneu Sêneca. Esse livro aqui. Essa é uma edição portuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian e é a 6ª edição. Bem, como é que as cartas a Lucílio, que são na verdade 128 cartas que o filósofo estoico Sêneca endereça a um indivíduo chamado Lucílio, que tinha uma função dentro do Império Romano. Como é que esse livro entrou na minha vida? Na verdade, eu não estudei estoicismo de forma aprofundada na faculdade. Como vocês sabem, eu sou licenciado em filosofia e mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o meu grande mestre, meu mestre epicurista, que inclusive é um grande especialista no pensamento de Epicuro aqui no Brasil, possivelmente no mundo, se dedica a vida toda a estudar a filosofia clássica, a filosofia antiga, mas em especial Epicuro, deu algumas disciplinas sobre Epicuro, muitas disciplinas sobre Platão, que é fundamental, e se eu não me engano, alguma vez ele falou sobre aquelas correntes que seguem de alguma maneira o pensamento de Sócrates, como o estoicismo, o cinismo e o epicurismo, que dentro da tradição filosófica é visto de uma forma até preconceituosa, porque essas escolas são chamadas de socráticos menores, certo? Ele mostrou que não era bem isso, que havia originalidade e uma contribuição à filosofia por parte do epicurismo, do estoicismo, cinismo, ceticismo, essas escolas ali do período helenístico, beleza? E por conta própria, lendo textos do Sêneca, eu conheci as cartas a Lucílio. E olha só que interessante. As cartas a Lucílio encerra o pensamento ético e moral de Sêneca, fundamentado no estoicismo. Mas há também elementos, inclusive, do próprio epicurismo. Sêneca dialoga com o epicurismo, obviamente querendo que o estoicismo se sobressaia de alguma forma. E eu digo que é interessante porque o estoicismo, na verdade, ele não é só ética, ele não é só moral, ele não é apenas uma reflexão do como nós devemos agir e proceder no mundo. O estoicismo ele tem uma lógica, o estoicismo ele tem uma física e a ética ou moral. Outra coisa que eu queria ressaltar, que hoje, por exemplo, em pleno século XXI, você lê as cartas a Lucílio, ou as cartas morais a Lucílio, você lê o manual de Epicteto, que não escreveu nada,
da mesma maneira que Sócrates, ou você lê as Meditações de Marco Aurélio, que era um diário pessoal. Não havia, até onde nós sabemos, a intenção de uma publicação. Quando você entra em contato com o pensamento estoico, que não tem apenas, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, não. Existem outros pensadores estoicos, como o próprio fundador do estoicismo, Zenão de Cítion, Cleanto, Crisipo. Então, são muitos os autores estoicos. Quando na antiguidade você abraçava o estoicismo, esse era um caminho existencial. Inclusive, uma imbricação entre filosofia e espiritualidade. Não no sentido transcendente, mas no modo de encarar a vida, no modo de enxergar a existência. E aqui, nas cartas a Lucílio, Sêneca vai apresentar o seu pensamento ético, o seu pensamento moral. É um livro volumoso, como vocês podem observar, mas ele é um dos grandes autores que eu posso dizer com certeza, apesar que a certeza é algo complicado, na filosofia, mas que escreve muito bem. Você se deleita com a escrita senequiana. E ela serve de apanágio para você gerar várias reflexões, várias meditações sobre a sua própria existência, sobre o mundo. Veja bem, Sêneca é de Córdoba, na Espanha, foi preceptor de Nero. Inclusive, o próprio Nero pensou que Sêneca, depois que já tinha se aposentado, vivendo numa espécie de granja, afastado dos seus serviços públicos, Sêneca foi acusado por Nero de fazer parte de um complô que queria tirar Nero do poder, esse tipo de coisa. E assim, Nero enviou um centurião, seus soldados, até a casa de Sêneca e o condenou à morte, dizendo que ele tinha que praticar o suicídio, ok? E Sêneca entendeu o seguinte: se você já leu a obra de Sêneca, inclusive até mesmo comentadores, que ali seria uma morte individual. Caso ele fugisse, ele se negasse a cumprir as ordens de Nero, que foi certamente um dos piores imperadores romanos, quem seria levado ao martírio não seria apenas Sêneca, mas a sua esposa, algum familiar que tivesse próximo, amigos, pessoas que gostavam de Sêneca. E para que isso não ocorresse, Sêneca preferiu, de fato, optar pelo suicídio, que na verdade foi uma condenação, mas ele poderia fugir. Mas em vez de fugir e colocar em risco a vida das pessoas que ele amava, que ele tinha consideração, ele preferiu morrer. E é interessante porque isso flerta até com a ideia de Sócrates, de que passou toda uma vida defendendo a busca pela verdade, de que aqueles que se dedicam à filosofia não devem temer a morte. O próprio Sêneca, ele não se considerava um sábio. Ele mesmo fala nas cartas a Lucílio que o sábio é como a fênix, que nasce a cada 500 anos, mas que nós devemos nos dedicar a uma vida filosófica, uma vida de cultivo da sabedoria. E esse desapego ao corpo, esse desapego em relação ao mundo, faz com que não tenhamos medo da morte.
Então ele mesmo sabia. Passei uma parte significativa do meu tempo escrevendo que não devemos temer a morte, seguindo essa linhagem socrática. Então, porque agora, no exato momento que eu estou sendo testado, eu irei fugir. Ele não fez isso, ele foi corajoso e deu testemunho da sua filosofia, do estoicismo e de todos os seus antecessores filosóficos, como no caso do Sócrates. Tá bom? Nos próximos vídeos, pessoal, eu vou ler algumas cartas, eu vou voltar a fazer esse exercício, tudo bem? Pode ser que eu comente, pode ser que eu não comente. Eu quero deixar apenas registrado aqui no canal essas obras que edificam a minha existência, que são extremamente importantes na filosofia e que de alguma forma também vocês podem ter apreço por elas e descobrir essas obras extraordinárias do pensamento clássico, do pensamento antigo, mas também posso trazer obras do período moderno, do período contemporâneo e medieval, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Você pode adquirir essa obra que ela está um tanto quanto cara, certo? Eu paguei R$300, demorou alguns meses para chegar, eu não me arrependo, é um excelente investimento. Eu passarei, creio que, o resto da minha existência, né, relendo essa obra, porque ela é fantástica. Mas você pode comprar as cartas também, elas vêm separadas, algumas cartas, em livros que são mais em conta, tá bom? Mas é isso. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!